E aí galera, tudo bom? Eduardo aqui, junto com o Tux e o Octocat aqui no fundo. Estou aqui para mais um Programando em Minutos, a terceira edição do Programando em Minutos. Então vamos lá, o que vai ser hoje? Hoje será o grande Tetris. E vamos nessa. Hoje no Programando em Minutos vamos falar desse jogo. Quem nunca jogou Tetris? Esse Programando em Minutos eu vou fazer um pouquinho diferente, porque os outros eu fui fazendo, a ideia era fazer um programa de 15 minutos, mas os programas têm demorado um pouquinho mais, e algumas pessoas têm dito para separar em alguns vídeos. Então eu decidi fazer de um jeito um pouco diferente. Eu vou fazer o quê? Nesse primeiro vídeo eu vou apresentar o programa, vou apresentar o jogo, e também vou dar uma intuição de como que eu vou programar ele. E aí em seguida, em alguns vídeos mais pra frente, eu vou programá-lo e vamos aprender juntos como fazer. Vamos lá para a nossa apresentação. Tetris, olha aqui, aqui em cima, ó, a primeira capa dele, feito pela Nintendo. Na verdade, a primeira versão deles não foi feita pela Nintendo, mas essa é uma das capas dos jogos do Tetris. E ele é o quê? É um jogo de posicionamento de peças. Você tem algumas pecinhas e você consegue mover elas, e dentro de um retângulo você tem que encaixar as pecinhas. Quando você consegue fazer uma fila inteira, essa fila some, é deletada e você marca ponto. Esse é o clássico, tem várias variações desse Tetris, mas vamos ficar só pelo clássico. Ele foi criado por esse cara aqui, ó, o Alexei Pajitnov. Ele é um russo que trabalhava nos laboratórios da IBM, estava fazendo alguns programas para testar alguns hardwares. E ele teve essa ideia de criar o Tetris. Aqui está a foto do primeiro Tetris feito, meio feio, mas primeira versão, feito no computador DVK-2, em 1984. Junto dele trabalharam também o Dmitry Pavlovsky, um nome russo aí, e esse Vladimir Gerasimov. Por que eles têm os nomes tão complicados? Enfim, os três trabalharam juntos e eles acabaram criando. Aí teve um rolo, hoje eu não vou contar a história de como que aconteceu o Tetris, mas enfim, esses caras foram os primeiros que fizeram isso. E esse jogo se popularizou mesmo com o Game Boy. E até tem uma frase famosa que diz que o Tetris fez o Game Boy e o Game Boy fez o Tetris. Porque até então ele tinha sido lançado para o Atari, tinha sido lançado para alguns outros videogames, mas não tinha feito sucesso. Ele explodiu mesmo com o Game Boy. E até hoje, quem nunca jogou o Tetris? E como ele é um jogo fácil de fazer, ele veio aqui para o Programando em Minutos. Vamos lá para algumas intuições. A gente tem um grid, uma grade aqui, onde você pode dividir entre quadrados. Aqui eu fiz, essa não é a grade original do Tetris, na verdade eu duvido que seja, se for eu chutei, mas ela deve ser mais comprida em altura. E ela é dividida por quadradinhos. E aí você tem algumas peças que são feitas por 4 quadrados, todas as peças são formadas por 4 quadradinhos, então eles chamaram de tetrônimo, por isso que é o nome Tetris. Essas peças formadas elas vão caindo e você vai tendo que encaixar, você consegue mover tanto para um lado quanto para o outro. E basicamente esse é o jogo, o clássico. Alguns conceitos. A grade nós podemos representar como se fosse uma matriz. Então imagina um vetor, uma matriz grande aqui. Eu fiz ao mesmo tamanho dessa grade aqui com esse aqui. Então, imagina uma grade e você tem aqui uma sequência de 0 representando que não tem peça nenhuma. Como que vai funcionar o jogo? Digamos que uma peça seja colocada, a primeira peça seja colocada no topo, e aqui eu posso representar essa peça por uma sequência de uns. Então, significa que essa cobrinha aqui, ela vai ficar a cobrinha aqui, em uns. E aí, a cada interação que passa no jogo, a pecinha vai descendo, assim como o número 1 aqui vai descendo. Se eu apertar uma tecla para o lado, a pecinha vai se mover uma posição para o lado, se for possível. No caso aqui está vazio, então ela move uma posição para o lado. Então voltando aqui, ó, apertei a tecla, pá, foi para o lado. De novo, pá, foi para o lado. E assim em seguida ela continua caindo.
Aí eu posso apertar de novo até que pá, para cima. Eu tenho a rotação da peça. E a peça vai girar no sentido horário ou anti-horário, dependendo da implementação. E aqui você pode ver que também alterou. Esses números 1 aqui também alteraram. Então, ó, tava aqui, girou, pá. Certo? E aí, em seguida, continua caindo. Chegou no fundo, travou aqui no fundo do jeito que ficou. Outra peça, adiciona outra peça. E aqui, novamente, uma sequência de uns preenchendo. Então, eu vou jogar aqui para o lado, direita, pá, pá. Continua indo, porque esse movimento de ir para um lado ou para o outro, ele tem... Aliás, o movimento de descer, ele tem um certo tempo para acontecer. Durante esse tempo, você pode mexer quantas vezes você conseguir. Então, quantas vezes você conseguir mexer nesse tempo, a peça vai ir de um lado para o outro. Em seguida, ela começa a cair. Beleza. Esse é o conceito de como as peças se movem dentro da grade. Como que elas caem, como que você movimenta elas. Tanto para um lado, para o outro, direita ou esquerda, quanto girando. O jogo também tem um movimento que eu passei, para ficar um pouquinho mais fácil, que é quando você aperta para baixo, ou, dependendo do botão que você programa para isso acontecer, a pecinha desce com tudo. Pá, cai já, tá aqui no começo, pá, cai e fica parado na posição. Isso para alguns jogadores experientes fazem com que ele consiga acelerar a velocidade do jogo. Beleza? Vamos lá. Conceitos, pontuação. Tenho aqui as peças. Imagina que essa peça amarela aqui no canto está caindo. E aqui eu coloquei alguns números diferentes. No anterior eu tinha feito só com números uns. Mas nesse aqui, só números uns. Mas esse aqui eu fiz diferente porque é um jeito de você conseguir fazer cores. Então cada peça tem uma representação e aí você consegue pintar de um jeito diferente. No código vocês vão entender. Então eu tenho aqui as peças e essa aqui, que é o Tzinho, ela está caindo. Ela vai descer aqui, representada pelo número 5, ela vai descer, encaixou. O que aconteceu quando encaixou? Formou uma fileira aqui de números. Uma fileira sem nenhuma brecha. O que acontece? Essa fileira some e todas essas peças que estão aqui em cima vêm para baixo. Pá. Então, ó, sumiu a coluna não, a linha, desceu a linha de cima. E é isso, pode ser que aconteça de mais de uma linha descer, mas basicamente esse é o conceito. Agora, como que a gente vai fazer a estrutura do programa? Eu vou utilizar 3 classes. As 3 são, a primeira, peça. Essa classe peça, ela vai comandar tanto a posição da peça, quanto o formato dela e onde que ela vai estar. E vão ter as funções que vão permitir ela se mover para a direita, para a esquerda, ela virar ou ela descer. Então a peça de virar, ela vai simplesmente rotacionar se for possível, porque às vezes ela está numa posição em que ela não consegue. Imagina aquele que é o palitinho grande. Deixa eu ver se eu coloquei um palitinho grande. Não coloquei. Mas tem um palitinho que ocupa 4 espaços. Então aqui ele ocuparia 1 aqui, 2, 3, 4. Quando ele for tentar virar aqui nessa posição, não vai dar certo, porque tem essas peças aqui impedindo de ficar 4 quadradinhos aqui. Então você não vai conseguir rotacionar em qualquer momento. E essa função aqui, ela indica o que tem que acontecer. Aí se vira. A mesma coisa, desce. Toda vez que passar uma certa quantidade de tempo, essa função vai ser chamada. E ela vai fazer o quê? Ela vai alterar as posições da pecinha para ela descer. Direita, vai fazer a pecinha ir para a direita, verificando, lógico, se tem alguma pecinha na direita ou não. E a esquerda vai verificar se pode ir para a esquerda ou não. Beleza? Próximo. A outra é a tela. Então ele vai conter o quê? Ele vai conter uma grade, que é a matriz grandona, cheia de zeros, que nem foi explicado nos slides acima. E ela vai identificar onde que estão as peças ou onde que está vazio. Ou até onde que ficam as cores das peças. E ela vai ter 4 funções principais. Elimina, onde eu vou fazer uma varredura por toda a matriz. E eu vou verificar se tem alguma linha completa, sem nenhum zero, para que ela possa ser eliminada. Essa função vai me dizer, ó, a linha, nesse caso aqui de cima. Nesse caso aqui de cima ele vai falar, ó, a linha 2, ou a penúltima linha, dependendo de como você fizer, de cima para baixo. Vamos fazer de cima para baixo. Então ele vai dizer aqui, ó, a penúltima linha ela está completa. Nesse caso, só a penúltima linha, então vai me retornar a penúltima linha.
Esse desce linhas, ele vai pegar todas essas linhas que essa função elimina pegou e vai descer. Vai descer cada linha para você encaixar. Então vai fazer aquele movimento de elimina a linha, desce a outra por cima. Adiciona peça. Essa função aqui, quando a peça chegou no fundo ou encaixou em uma outra peça em cima, ela vai pegar e vai adicionar essa peça no tabuleiro, na grade. Então ele vai deixar de ser uma classe peça e vai acabar virando vai ficar fixo na matriz de grade. E aí assim eu vou criar outra peça, e aí essa outra peça vai começar a se mover para baixo e o jogador começa a controlar. E a função desenha, que é a função que desenha todos os objetos. Então ele vai pegar cada quadradinho e vai desenhar utilizando as ferramentas que a gente vem usando para desenhar as formas geométricas no Python. Beleza? E o último é o game, a função game que a gente sempre usa, que tem a função run, que vai ficar rodando sempre, fazendo com que o jogo funcione. Nele eu vou ter as funções, os objetos que a gente já viu, que é o window canvas, que a gente usa para desenhar. E além disso a gente vai ter outros 3 variáveis. Uma peça P, que é sempre a peça que está sendo controlada pelo jogador. Aqui é uma variável que vai indicar se tem uma peça ou se a peça chegou no fundo e aquela função addPeça adicionou aquela peça. Essa aqui vai indicar quando a gente tem que criar uma nova peça e fazer com que aquela lá seja esquecida. E a tela T, que na verdade seria a grade, que vai indicar, vai criar a grade e vai fazer todos os comandos. A gente vai desenhar a grade por aqui. E aí tem todos os controles que tem que ser utilizados. Aqui esse gira também é um evento. Lembrando que esse move left, move right é o que a gente vai dar o bind para designar cada tecla da direita, esquerda ou para cima, dependendo de como fizer, para que ele consiga se mover. Então, basicamente é isso. Aqui estão também as referências. E agora a gente vai começar, nos próximos vídeos, a gente vai começar a programar e fazer isso funcionar. Esqueci. Vamos fazer com que... Vamos rodar uma vez o jogo só para vocês verem como que fica. Vamos fazer funcionar. E aqui está o jogo funcionando. Você vai ver aqui eu coloquei uma cor só para ele funcionar, mas toda vez que ele encaixa aqui no fundo, você vê que ele fica com uma cor só. Mas é normal, eu programei desse jeito e dá pra gente melhorar um pouquinho isso para fazer ele funcionar. Deixa eu fazer só uma linha aqui, ó. Fez uma linha, ele sumiu, desceu o resto. Vamos encaixar mais algumas peças aqui. Opa. Vamos fazer mais uma linha só para ficar legal o exemplo. Encaixou, desceu a linha. E aí o que acontece se subir até o fim? Vamos encaixar aqui. Opa. Vamos ver se eu consigo morrer. Aí, consegui morrer. Então, ele subiu até o fim de pecinhas, não coube mais peças, acabou o jogo, matou. Esse é um jogo simples, dá para você adicionar algumas coisas, como por exemplo pontuação, dá para você colocar que peça que será a próxima a vir. Geralmente os jogos implementados eles têm mostrando uma ou mais peças ainda das que vão descer para você se preparar e você se organizar no que vai acontecer. E também tem a implementação de quantos mais pontos você fizer, dá um tempo a velocidade aumenta. Então as peças começam a cair com mais velocidade. Vamos implementar só o básico e essas outras melhorias podem ser feitas mais para frente. Mas é isso aí, vamos programar.